Ainda sou do tempo em que no topo muitas famílias tinham as suas ovelhas, com o propósito de fazerem uso da lã, que depois de tantas voltas que se lhe dava, muitas vezes acabava em ricos agasalhos para o inverno. As colchas de repasso, ou de fios puxados, como se dizia no topo. Fazia-se nas agulhas as meias, os saiotes, os blusões e as sueras quentes para o inverno. Do tecido saído dos nossos tiares fazia-se as calças e casacos para os homens. A minha geração ainda se lembra deste estilo de vestuário ser usado no topo, especialmente por gente mais idosa. As mestras tecedeiras trabalhavam por conta própria no tiar que permanecia anos e anos no mesmo sítio, às vezes num anexo designado para o efeito. Tiares estes que quase sempre eram herança de gerações anteriores. Em casa de minha avó, este tinha ficado debaixo do mesmo teto, onde também estava a tafona. Nas décadas de 60 e 70, ainda havia muitos tiares a funcionar no topo. Era de praxe as raparigas casadoiras terem no seu enxoval as ditas colchas de repasso e de fios puxados. Havia muita gente que as levava para a América e Canadá, e quem também as oferecia aos bazares, para as rifas, a quando as festas do Divino Espírito Santo. Como nasci e cresci numa família muito conservadora, agarrada às tradições, as ovelhas também faziam parte do nosso dia-a-dia. Quando chegava o mês de maio, a minha mãe começava a mirar a folhinha, o almanaque do camponês, que sempre havia em casa de minha avó. E naqueles anos funcionava como boletim meteorológico e calendário religioso. E era por este que ficava decidido com qual lua se havia de esquiar as ovelhas. Havia que ser com bom tempo, não fosse chover ou ficar frio. E no dia planeado, lá caminhávamos em direção aos Gordões. As nossas ovelhas pastavam todo o ano numa encosta que chamávamos de bosque. Antigamente devia ter sido lugar de cultivo, a julgar pelas paredes que lá existiam. Num ponto, fazia uma grota, tinha um poço onde as ovelhas podiam beber. Da nossa casa, de cima da Fajã, chegava-se lá rápido. Atravessava-se algumas pastagens, incluindo as nossas, e depois descia-se por um trilho até o caminho dos Gordões. Levávamos um farnel e umas tesouras bem afiadas. As ovelhas normalmente corriam para nós, mal nos avistassem, seguindo a chefe do rebanho, que sabia que era a primeira a comer umas côdeas de pão das mãos de minha mãe. E como ovelha, de patas atadas, pacientemente deitada na relva, a minha mãe me passava a tesoura e umas instruções para não ferir a pele do animal. Mas que tormento acontecia sempre! Antes de soltarmos a ovelha desquiada, havia que se untar todos os pequenos ferimentos com petróleo que trazíamos para o efeito de afugentar a mosca varejeira, responsável pelas larvas que podiam aparecer na ferida dias depois. Com o sol já baixinho e as mãos oleosas a cheirar a sebo de ovelha, enchíamos a lã para dentro de sacas e carregávamos com ela na volta de casa. Dias depois, adivinhando o sol, a minha mãe deixava a lã de molho por um pouco em selhas de madeira na água quente. Depois vazava tudo para dentro de cestos para escorrer e levávamos para a ribeira e lavava-se até a água sair limpa. Depois estendia-se a secar. Em casa, minha mãe ia colocando pequenas porções em cima de uma esteira de junco e com uma vara de tamuja verdascava e sacudia aquelas mancheias para caírem todos os agreiros possíveis, ficando a lã mais fofa e fácil de cramear, que consistia em repassá-la entre os dedos e retirar os últimos agreiros. A seguir, minha mãe pegava num par de cartas e, num vigoroso manejar de braços, a lã passava de uma carta para a outra, até originar uma camada leve e transparente que ela chamava de pastas. E num piscar de olhos, num gesto bem treinado, aquelas camadas se desprendiam da carta e eram empilhadas levemente
nos açafates de vinhos. Depois, suavemente com as mãos, eram ligadas umas nas outras e surgia uma espécie de torcida que a minha mãe começava a afiar no engenho que o meu pai lhe tinha comprado na Ilha do Pico. A reviver esta fase da minha vida, posso escutar o pedal do engenho, acionando a roda de madeira. E a rainha do meu peito agilmente vai deixando passar entre os dedos a lã na quantidade certa e vai construindo o fio que vai torcendo perfeitamente e enrolando rapidamente na maçaroca do engenho. Consciente da sua destreza, alheia a tudo a seu redor, a minha fiadeira ternamente vai entoando cânticos à Virgem Maria. No entretanto, o fiado, já acumulado na maçaroca do engenho e nas mãos de minha mãe, começa a ganhar forma de novelo. E quando já havia muitos, aparecia a dobadoira e havia que passar a meadas todo aquele fiado. E chegava os dias de tingir. Lá pelos lados dos grotões já havíamos tirado cascas de algumas árvores de sanguinho para a cor avermelhada e da fajã as folhas da negueira para a cor castanha. O amarelo havia de ser tingido quando houvesse flores de erva azeda. Mas recorria-se também às cores que se compravam em certas mercearias, especialmente verdes e azuis. Depois, as meadas tinham de voltar à forma de novelos, mais o linho para urdir as teias. Num belo dia, pegávamos tudo e íamos à procura de uma tecedeira, que sempre nos recebia alegremente, quase sempre, lá para os lados da lomba ou engenho.